Durante o reinado de Augusto, o primeiro imperador de Roma, o Império Romano parecia invencível, uma máquina de conquista e integração territorial que, através da força militar e da diplomacia, absorvia povos, culturas e territórios ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo. A fronteira setentrional, marcada pelo caudaloso rio Reno, surgia como o próximo e inevitável limite a ser transposto. De um lado, as províncias romanas da Gália e da Retia, já integradas ao sistema administrativo e militar imperial, vibravam sob a ordem e a prosperidade da Pax Romana. Do outro, estendia-se a vasta, densa e indomada floresta germânica, lar de tribos dispersas, orgulhosamente independentes e ferozmente resistentes à dominação estrangeira. A Germânia representava, para Roma, mais do que um mero território a ser subjugado. Era um símbolo. Conquistá-la significaria estender a civilização romana até os confins do mundo conhecido, levando a língua latina, o direito romano, as estradas e aquedutos, o urbanismo, a moeda e a própria ideia de um império universal. Para Augusto, cuja política externa combinava prudência e ambição, transformar a Germânia em uma província seria coroar sua visão de um império seguro e coeso, fixando uma fronteira natural nos vales do Elba e talvez além dele. Nos anos que antecederam a catástrofe de Teutoburgo, Roma empreendeu sucessivas campanhas militares na região. Generais como Druso, irmão de Tibério, lideraram expedições profundas além do Reno, estabelecendo fortes e postos avançados, subjugando tribos e impondo tratados de clientela. Entre os anos 12 e 9 a.C., Druso conseguiu vitórias importantes, consolidando a presença romana e estendendo o domínio até o rio Véser. Após sua morte precoce, o comando passou a Tibério, que com igual eficiência continuou a política expansionista, consolidando alianças com tribos locais e ampliando o controle militar. Entretanto, apesar das aparências de submissão, a região germânica nunca foi totalmente pacificada. As tribos germânicas, como os queruscos, os marcomanos, os catos e os bructeros, mantinham suas rivalidades ancestrais, mas compartilhavam um traço comum: a aversão ao domínio romano. A ausência de centros urbanos, o modo de vida seminômade, a organização social baseada em clãs e o culto à liberdade individual e tribal tornavam os germânicos especialmente refratários à romanização. Ainda assim, a administração imperial acreditava que, com o tempo, a presença das legiões e a construção de infraestrutura transformariam a Germânia, à semelhança do que ocorrera com a Gália, que décadas antes também se apresentava como um território bárbaro, mas fora moldado pela força e pela astúcia romana em uma província leal e próspera. Para consolidar este projeto, Roma enviou para a região um governador com amplos poderes, Públio Quintílio Varo. De origem senatorial, com experiência na administração de províncias orientais, Varo carregava consigo a visão tipicamente romana da superioridade cultural e política do império. Sua missão não era apenas militar, mas, sobretudo, civilizadora: organizar a cobrança de tributos, estabelecer o direito romano, fundar cidades e transformar a Germânia numa extensão natural da ordem imperial. Todavia, o cenário que Varo encontrou ao assumir sua posição era mais complexo do que sugeriam os relatórios oficiais. Embora aparentassem lealdade, muitos chefes tribais germânicos nutriam ressentimento e desconfiança em relação à dominação romana. A imposição de impostos e a tentativa de minar as estruturas tradicionais de poder exacerbaram tais tensões, que se acumulavam silenciosamente nas entranhas das florestas escuras e úmidas, longe dos olhos vigilantes das guarnições romanas. Enquanto Roma sonhava com a consolidação de sua fronteira no Elba, as sementes de uma traição mortal germinavam na penumbra da Germânia. Entre os aliados aparentes, um homem se destacava: Arminius, um príncipe dos queruscos, educado à maneira romana, que conhecia profundamente tanto as táticas legionárias quanto os pontos fracos do aparato militar e administrativo do império. Na aparente estabilidade da fronteira renana, ocultava-se um prelúdio silencioso de uma das maiores tragédias militares da história romana: a emboscada que, em breve,
selaria o destino de 3 legiões inteiras e marcaria para sempre o limite oriental das ambições imperiais. O exército romano, na virada da era considerado a mais eficiente e disciplinada máquina militar do mundo antigo. Forjado em séculos de guerras expansionistas, seu poder residia não apenas na força bruta, mas, sobretudo, na capacidade de organização, adaptação e disciplina. As legiões estacionadas na Germânia, especialmente as 17, 18 e 19, sob o comando de Públio Quintílio Varo, representavam o ápice desta estrutura militar e eram vistas como o instrumento definitivo para assegurar a integração da região ao império. Contudo, operar além do Reno em territórios longínquos, hostis e desconhecidos impunha desafios que nem mesmo a excelência romana poderia superar com facilidade. Cada uma das legiões destacadas para a Germânia contava, em média, com cerca de 5.000 homens, cidadãos romanos treinados intensivamente para o combate em formação fechada, mestres no uso do pilum, da gladius e do escutum. Além das legiões propriamente ditas, o exército dispunha de tropas auxiliares, formadas majoritariamente por não-cidadãos oriundos das províncias, especializados em funções complementares: cavalaria leve, arqueiros, fundibulários e exploradores. A presença dessas unidades mistas era fundamental para adaptar as táticas romanas ao terreno germânico, marcado por densas florestas, pântanos traiçoeiros e um clima imprevisível. O comando das operações recaía sobre Varo, um administrador competente, mas sem grande experiência militar. Seu Estado-Maior incluía oficiais veteranos e tribunos que conheciam bem as dificuldades logísticas e estratégicas da região. As legiões construíam e mantinham estradas militares, as famosas viae, que ligavam os fortes e as guarnições avançadas, facilitando o deslocamento de tropas e o abastecimento. Além disso, fortes castela e acampamentos fortificados castra eram erguidos meticulosamente, servindo como pontos de apoio e refúgio. Essas infraestruturas eram verdadeiros oásis de ordem e segurança em meio à vastidão caótica das florestas germânicas. Apesar da aparente solidez da presença romana, os desafios eram imensos. A geografia da Germânia, dominada por colinas ondulantes, florestas espessas e cursos d'água intransponíveis, dificultava a aplicação das táticas tradicionais romanas, que privilegiavam o combate em campo aberto, em linhas compactas e bem coordenadas. O clima também conspirava contra os invasores. Invernos rigorosos, verões úmidos e chuvas constantes transformavam estradas em lamaçais e corroíam equipamentos e estruturas. Além dos fatores naturais, o elemento humano apresentava riscos ainda maiores. As tribos germânicas, embora frequentemente desunidas, eram exímias conhecedoras do terreno. Lutavam com táticas de guerrilha, emboscadas rápidas e retiradas para pontos de difícil acesso. Eram mestres na utilização do ambiente como arma. Árvores abatidas bloqueavam caminhos. Emboscadas eram montadas em passagens estreitas. Setas e lanças choviam sobre colunas romanas que, apesar da disciplina, não conseguiam responder com eficácia em tais circunstâncias. A estratégia de Varo, entretanto, permaneceu fiel ao modelo romano clássico: patrulhamento ostensivo, demonstração de força, alianças com chefes tribais e a imposição do sistema jurídico e fiscal romano. O governador subestimou a complexidade das alianças tribais germânicas e ignorou sinais claros de crescente descontentamento. Armínios, um dos mais próximos aliados de Roma e comandante de tropas auxiliares, era visto como um pilar da política de pacificação, e sua lealdade nunca foi posta em dúvida pelos romanos. No entanto, sua ascendência sobre as tribos vizinhas e sua compreensão íntima da mentalidade romana tornavam-no um adversário potencialmente devastador. À medida que as legiões aprofundavam sua presença na Germânia, erguendo fortificações, cobrando tributos e impondo a pax romana, as tensões nas florestas aumentavam. Muitos chefes tribais viam a colaboração com Roma como uma traição aos ancestrais e aos deuses germânicos. Os relatos indicam que, nas semanas que antecederam a tragédia, sinais de inquietação eram perceptíveis.
movimentações incomuns de tribos, desaparecimento de mensageiros, pequenos ataques a destacamentos isolados. Contudo, a confiança inabalável na superioridade romana e a crença no sucesso inexorável da missão civilizadora impediram que Varo ou seus oficiais considerassem a possibilidade de uma conspiração em larga escala. O aparato militar romano, apesar de sua força e sofisticação, estava despreparado para um conflito que se daria em condições tão desfavoráveis. As longas colunas de marcha, compostas não apenas por soldados, mas também por civis, comerciantes, escravizados e famílias de legionários, avançavam lentamente pelas sendas florestais, carregando carroças com suprimentos, máquinas de guerra e estandartes reluzentes. O ruído metálico das armaduras e o tilintar das armas ecoavam entre as árvores silenciosas, sem perceberem que acima, ocultos nas copas, olhos atentos e inimigos silenciosos acompanhavam cada passo. Enquanto Roma apostava na ordem, na disciplina e na inevitabilidade do progresso imperial, os germânicos preparavam-se para subverter todos esses elementos com a arma mais antiga e letal, a surpresa. Assim, as legiões mais poderosas do mundo marchavam para dentro de uma armadilha da qual não retornariam, confiantes de que seu próprio peso, sua própria tradição e seu próprio nome bastariam para dobrar a vontade de qualquer inimigo. Entre os muitos personagens que marcaram a história de Roma, poucos tiveram um impacto tão profundo e duradouro quanto Arminius, o príncipe querusco, que com astúcia, coragem e traição liderou a emboscada que culminou na destruição de 3 legiões romanas na floresta de Teutoburgo. Sua trajetória é um retrato fascinante das ambiguidades da política de Roma, um homem moldado pela civilização imperial, que acabou por se tornar seu mais formidável inimigo. Arminius nasceu entre os queruscos, uma das tribos germânicas que habitavam a região além do Reno, marcada por uma sociedade segmentada, baseada em clãs e lideranças locais, unidas por laços de sangue e tradição, mas frequentemente divididas por rivalidades internas. Desde jovem, destacou-se pela bravura, inteligência e habilidade marcial, atributos que chamaram a atenção dos romanos. Em consonância com a prática romana de cooptação das elites bárbaras, Arminius foi levado a Roma como um símbolo vivo da integração possível entre o império e os povos bárbaros. Na capital imperial, Arminius recebeu uma educação esmerada, absorvendo não apenas o idioma e os costumes romanos, mas também os fundamentos da arte militar. Alistado entre as tropas auxiliares, ele serviu com distinção, recebendo a cidadania romana e o status de equestre, um privilégio reservado à nobreza militar. Este período de formação dotou Arminius de um conhecimento íntimo das táticas, da disciplina e das vulnerabilidades das legiões romanas, saberes que mais tarde seriam transformados em armas letais contra os seus mestres. Para os romanos, Arminius era o exemplo perfeito da eficácia de sua política de aculturação e lealdade. Um príncipe bárbaro romanizado, agora defensor da ordem imperial em sua terra natal. Sua posição privilegiada, no entanto, ocultava uma tensão latente entre a lealdade adquirida e as raízes ancestrais, entre a admiração pela grandiosidade de Roma e o ressentimento pela humilhação de seu povo. Este conflito interior amadureceu silenciosamente, enquanto Arminius conquistava a confiança absoluta de Públio Quintílio Varo e ascendia como um dos principais intermediários entre Roma e as tribos germânicas. O contexto político da Germânia naquele momento oferecia a Arminius uma oportunidade singular. As tribos locais, embora temíveis em combate, permaneciam fragmentadas, incapazes de apresentar uma resistência unificada à expansão romana. A estratégia de Roma consistia justamente em explorar essas divisões, estabelecendo alianças com chefes dispostos à colaboração e punindo exemplarmente os rebeldes. Arminius, com sua ascendência nobre e reputação militar, tornou-se um elo vital nesta rede de clientelas políticas, sendo frequentemente chamado a aconselhar Varo sobre os humores e intenções das tribos. Por trás dessa fachada de lealdade, Arminius tecia com paciência e habilidade a mais elaborada das traições. Com o pretexto de reforçar as alianças, ele percorria as aldeias germânicas, não como emissário de Roma,
mas como conspirador, convencendo os líderes tribais de que a submissão era intolerável e de que um ataque coordenado poderia, pela primeira vez, libertar a Germânia da presença romana. Sua proposta era audaciosa, uma emboscada em larga escala, que destruísse não um destacamento isolado, mas um corpo inteiro de legiões, esmagando a confiança imperial e forçando Roma a recuar definitivamente. A genialidade de Armínios residiu não apenas na concepção da emboscada, mas também na escolha do momento e do local. Aproveitou-se da complacência de Varo, que, seguro da estabilidade regional, preparava-se para mover suas tropas para lidar com uma suposta revolta localizada. Armínios foi o mensageiro desta falsa insurreição, guiando Varo para dentro da selva fechada, onde a mobilidade romana seria anulada e a superioridade numérica das legiões se tornaria irrelevante. O historiador romano Tácito, ao narrar os eventos posteriores, descreveu Armínios como o libertador da Germânia, enquanto outros cronistas sublinhavam sua astúcia traiçoeira e a perfídia de um homem que havia recebido o favor de Roma apenas para se voltar contra ela. A figura de Armínios tornou-se, assim, emblemática do dilema romano na gestão de suas províncias. Até que ponto era possível confiar na lealdade daqueles que, embora educados e romanizados, mantinham raízes culturais profundas e muitas vezes irredutíveis? Para os germânicos, Armínio seria eternizado como herói e libertador. Para Roma, como símbolo da mais dolorosa traição. Sua capacidade de conciliar identidade, estratégia e liderança fez dele não apenas o cérebro por trás da Batalha de Teutoburgo, mas também um dos mais complexos personagens da história da antiguidade, cuja ação singular alterou de forma irrevogável os destinos de Roma e da Germânia. O prelúdio para uma das maiores tragédias militares da história romana começou sob o véu enganador da normalidade administrativa. O governador Públio Quintílio Varo, fiel à sua missão de consolidar a ordem e estender a civilização romana na Germânia, recebeu de Armínios relatos sobre uma insurreição iminente ao leste, supostamente articulada por tribos distantes e hostis. Confiando cegamente no aliado querusco e sem desconfiar do ardil que se ocultava por trás das informações, Varo decidiu mover o grosso de suas forças para sufocar a rebelião. O plano parecia simples, uma demonstração de força rápida, um retorno ao acampamento e mais uma vitória a ser adicionada aos anais imperiais. Assim, no final do verão do ano 9 depois de Cristo, 3 legiões completas, a 17, 18 e 19, acompanhadas por um número expressivo de tropas auxiliares, civis, famílias e carregamentos, partiram de sua base avançada em direção ao interior da Germânia. As colunas romanas, pesadas e lentas, estendiam-se por quilômetros, serpenteando pelas trilhas estreitas e úmidas que cortavam a densa floresta de Teutoburgo. O cenário era inóspito. Árvores monumentais bloqueavam a luz do sol, o solo estava encharcado pelas chuvas recentes e o silêncio opressivo da mata era quebrado apenas pelo ranger das carroças, pelo resfolegar dos animais de carga e pelo eco metálico das armaduras em movimento. Ao longo do percurso, o exército foi se fragmentando, como era comum em deslocamentos por terrenos difíceis. As legiões que, em campo aberto, formavam muralhas humanas de escudos e lanças, agora avançavam em colunas alongadas, vulneráveis, com pouca capacidade de reação coordenada. A superioridade tática romana, fundada na disciplina, na formação coesa e na capacidade de manobra, era inutilizada pelo ambiente hostil. Além disso, a confiança excessiva de Varo, que não ordenou reconhecimentos prévios nem reforçou as vanguardas, contribuiu para o enfraquecimento da posição romana. A escolha do itinerário revelou-se fatal. A floresta de Teutoburgo, com sua vegetação densa e terreno acidentado, oferecia aos germânicos um campo de batalha ideal para a guerrilha. Cada depressão do solo, cada tronco caído, cada curva do caminho era uma potencial emboscada. E, de fato, nas sombras silenciosas, milhares de guerreiros germânicos aguardavam ocultos em posição sob o comando de Armínios, que, após guiar Varo até ali, retornara rapidamente às suas tropas, pronto para desencadear o golpe mortal. À medida que as legiões avançavam,
As condições climáticas deterioraram-se ainda mais. Ventos fortes sopravam pelas copas das árvores, fazendo com que galhos se quebrassem e o som da natureza se confundisse com o presságio da violência iminente. A chuva incessante transformava trilhas em lamaçais, atolando carroças e retardando ainda mais a marcha. Os soldados, exaustos, molhados e desmoralizados pela lentidão e pelo desconforto, seguiam em meio a um ambiente que parecia conspirar contra cada passo. Apesar desses sinais, Varro e seus comandantes não detectaram a armadilha que se fechava ao seu redor. A confiança na lealdade de Armínios e na supremacia das legiões cegava-os para as evidências. Pequenos sinais de inquietação, desaparecimento de guias, movimentações incomuns de tribos supostamente pacificadas, rumores entre os auxiliares, foram desconsiderados ou interpretados como insignificantes. A marcha prosseguiu, lenta e inexorável, adentrando cada vez mais profundamente na floresta que, silenciosa e indiferente, os envolvia em seu abraço letal. Na véspera do ataque, a configuração das tropas romanas era a pior possível. Colunas dispersas, unidades isoladas, equipamentos desgastados, soldados exaustos e líderes despreparados para enfrentar o tipo de guerra que os aguardava. Armínios, por sua vez, havia articulado cuidadosamente a posição de suas forças, distribuídas em múltiplos pontos ao longo da rota, prontas para atacar simultaneamente, de forma a impedir qualquer possibilidade de reorganização ou retirada. Este momento, a marcha para Teutoburgo, representa na história militar romana um exemplo clássico de como o excesso de confiança, a subestimação do inimigo e o desprezo pelas características do terreno podem transformar uma campanha aparentemente rotineira em um desastre irreparável. Roma, que até então acreditava que sua presença na Germânia era apenas uma questão de tempo e persistência, estava prestes a aprender, de forma brutal e sangrenta, os limites de seu poder. Assim, envoltas pela névoa fria da floresta e pelo cheiro úmido de musgos e folhas mortas, as legiões de Varro seguiram seu caminho. Não sabiam que, poucos passos adiante, os aguardavam a morte, a desonra e a eternidade, pois, ainda que seus corpos se perdessem na lama de Teutoburgo, sua derrota se inscreveria para sempre nos anais de Roma como um dos episódios mais dolorosos e reveladores de sua longa história. Quando o primeiro ataque irrompeu da mata densa, envolto no uivo dos guerreiros germânicos e no estrépito das lanças e setas arremessadas, a coluna romana, extensa e desarticulada, mal teve tempo de compreender que havia entrado numa armadilha mortal. O plano de Armínios revelava-se em toda a sua perfeição estratégica: utilizar o terreno e o clima para anular a força tradicional das legiões romanas, separando, enfraquecendo e, por fim, aniquilando-as em sucessivos golpes de uma violência desmedida. O primeiro dia foi marcado pelo caos absoluto. Sob uma chuva fria e incessante, os germânicos surgiram de todos os lados, descendo dos barrancos, emergindo de covas e clareiras ocultas, atacando com lanças curtas, espadas largas e machados pesados. Os legionários, sobrecarregados pelas armaduras encharcadas e pelo peso dos escudos, tentaram desesperadamente formar coortes defensivas, mas o terreno irregular e a falta de espaço impediam a coesão. Cada destacamento lutava isoladamente, enquanto os gritos de comando se perdiam na confusão das árvores e na cacofonia de guerra que preenchia o ar. Os oficiais romanos, cientes da necessidade de resistir e reorganizar as tropas, ordenaram recuos táticos para áreas mais abertas, mas essas áreas não existiam. A floresta de Teutoburgo, com sua sucessão de pântanos, barrancos e raízes traiçoeiras, tornava qualquer manobra uma tarefa hercúlea. Muitos soldados afundaram no lodo. Outros tombaram sob árvores previamente cortadas pelos germânicos para bloquear o avanço e dividir as colunas. As carroças de suprimento, atoladas, tornaram-se obstáculos intransponíveis ou foram incendiadas, lançando fumaça espessa sobre o cenário já turvo. À medida que o dia avançava e a noite descia sobre a floresta, os sobreviventes buscaram abrigo improvisado, erguendo paliçadas de escudos e fortificações rudimentares com troncos e galhos. No entanto,
Nem a noite trouxe alívio. Os germânicos mantiveram o cerco, assediando os romanos com ataques intermitentes, gritos intimidadores e o lançamento de projéteis. O frio, a fome e a exaustão começaram a corroer não apenas os corpos, mas o espírito dos legionários. No segundo dia, a situação deteriorou-se ainda mais. Tentando romper o cerco, Varo comandou uma marcha desesperada em direção ao oeste, na esperança de alcançar algum dos fortes romanos, ou ao menos encontrar um terreno mais favorável. Mas a trilha que seguiam estava previamente preparada por armínios. Árvores derrubadas bloqueavam o caminho, e estreitas passagens entre os barrancos canalizavam os romanos para as zonas de matança, onde guerreiros germânicos os aguardavam emboscados, prontos para atacar com precisão letal. O massacre prosseguiu de forma sistemática. O peso das armaduras romanas, projetadas para combates regimentados, tornava-se um fardo insuportável na lama profunda. Muitos soldados abandonavam escudos e capacetes na tentativa de ganhar mobilidade, tornando-se ainda mais vulneráveis aos golpes dos germânicos, que lutavam sem armaduras, com vestes leves e conhecimento absoluto do terreno. A superioridade numérica romana, tão eficaz em campos abertos, transformou-se em um desastre logístico. Homens demais, espaço de menos e nenhuma chance de escape. As perdas acumulavam-se em proporções catastróficas. Tribunos e centuriões tombavam lado a lado com legionários rasos, enquanto o governador Varo, atônito, via-se impotente diante da magnitude do desastre. Alguns destacamentos conseguiram formar pequenas resistências, repelindo ataques localizados com disciplina heróica, mas eram rapidamente cercados e exterminados sem misericórdia. O terceiro dia não trouxe esperança. A fome corroía as forças dos sobreviventes. O frio paralisava os membros e a lama sugava os corpos como uma tumba. O moral, outrora sustentado pela indestrutível disciplina legionária, estava em frangalhos. Muitos soldados, conscientes de que não havia saída, preferiram o suicídio à captura ou à morte pelas mãos dos inimigos. Outros desertaram em tentativas desesperadas de fuga, apenas para serem caçados e abatidos pelas patrulhas germânicas. Armínios, conduzindo o cerco com precisão cirúrgica, mantinha a pressão constante, evitando um ataque frontal massivo que pudesse abrir brechas para uma retirada em massa. Seu objetivo era claro: não apenas derrotar, mas obliterar completamente as legiões, eliminando qualquer possibilidade de reagrupamento ou resistência. A humilhação romana deveria ser total e irrecuperável. Quando, finalmente, o último núcleo de resistência foi esmagado e os gritos de guerra cessaram, restaram apenas os ecos do massacre e os corpos insepultos espalhados pela floresta silenciosa. Públio Quintílio Varo, vendo a inevitabilidade da derrota, escolheu a morte pela própria mão, seguindo a tradição romana de evitar a captura e a humilhação. Muitos oficiais fizeram o mesmo, encerrando suas vidas ao lado dos estandartes que não conseguiram proteger. As legiões 17, 18 e 19 deixaram de existir naquela floresta, não apenas como unidades militares, mas como símbolos da invencibilidade romana. Jamais seriam reconstituídas, e seus números desapareceriam para sempre dos registros legionários. Um tributo silencioso à dimensão da derrota. A floresta de Teutoburgo, que outrora fora um espaço anônimo no mapa imperial, tornava-se assim o cenário de um dos maiores desastres da história militar de Roma, e o local onde o orgulho de um império encontrou seus limites na resistência feroz de um povo que recusou-se a ser dominado. Quando o massacre chegou ao seu clímax e a última esperança de resistência se dissipou entre a lama e o sangue da floresta de Teutoburgo, Públio Quintílio Varo, governador e comandante supremo das forças romanas na Germânia, tomou a decisão que para muitos oficiais romanos era a única escolha honrosa: o suicídio. Conforme relataram os cronistas antigos, Varo, percebendo que a derrota era irreversível e que a captura significaria a humilhação pessoal e política, lançou-se sobre a própria espada, encerrando sua vida no mesmo campo em que se extinguiam as legiões sob seu comando. Assim tombava não apenas um homem, mas o símbolo da presença e da autoridade romana naquela região. Em torno de Varo,
A destruição era completa. As legiões 17, 18 e 19, unidades veteranas, que haviam participado de campanhas anteriores e guardavam a tradição de disciplina e glória militar, foram aniquiladas sem possibilidade de reorganização ou fuga. Os estandartes legionários, águias de prata e ouro, símbolo máximo da honra militar de Roma, caíram nas mãos dos germânicos, uma perda considerada pela cultura romana mais grave do que a própria destruição humana. Armínios, que conhecia profundamente a importância desses símbolos, fez questão de capturá-los como troféus, exibindo-os para reforçar a vitória e humilhar ainda mais o adversário. O fim das legiões em Teutoburgo não foi apenas uma derrota tática, mas uma dissolução completa de estruturas militares que pareciam até então indestrutíveis. Cada unidade romana era mais do que um agrupamento de soldados. Representava uma comunidade, uma tradição, uma memória coletiva forjada em campanhas e cerimônias, perpetuada por ritos e símbolos compartilhados. A perda total dessas 3 legiões significava, portanto, um rompimento brutal com essa continuidade, um trauma institucional para o exército romano e para o próprio império. Poucos foram os que conseguiram escapar da carnificina. Estima-se que milhares de soldados tombaram, enquanto outros foram capturados e, em muitos casos, sacrificados ritualmente pelos germânicos, em oferendas aos deuses das florestas e das batalhas. Alguns prisioneiros foram mantidos como escravizados ou integrados forçosamente às tribos vencedoras, desaparecendo para sempre dos registros romanos. A violência do massacre não poupou nem mesmo os civis que acompanhavam a marcha. Comerciantes, artesãos, familiares de legionários e escravizados foram mortos ou capturados, aumentando ainda mais a dimensão humana da tragédia. A destruição absoluta das legiões 17, 18 e 19 teve um impacto tão profundo sobre Roma que, posteriormente, essas unidades jamais seriam reconstituídas. A prática comum após derrotas era reconstruir a legião, reerguendo seu nome e sua tradição como um ato de resiliência. Porém, neste caso, a derrota foi tão devastadora e simbólica que a memória dessas legiões foi banida da ordem militar. Seus números tornaram-se malditos, evocando um fracasso que Roma preferia sepultar na memória como um fantasma que assombrava a invencibilidade imperial. O suicídio de Varro e a aniquilação de suas legiões marcaram o ponto final de uma campanha que, meses antes, era concebida como mais um passo na expansão imperial, mas que subitamente revelou-se o limite intransponível do poder romano a leste do Reno. O episódio evidenciou a vulnerabilidade da máquina militar romana diante de inimigos capazes de compreender e explorar suas falhas. Mostrou que, mesmo o mais disciplinado e bem equipado dos exércitos, ao subestimar o terreno, a cultura e a estratégia de povos considerados bárbaros, podia ser reduzido a escombros. Em Roma, a notícia da catástrofe demoraria dias para chegar, mas quando o fizesse, espalharia uma onda de terror e luto sem precedentes. Enquanto isso, na floresta de Teutoburgo, os corpos dos soldados e oficiais jaziam insepultos, misturados à lama, aos fragmentos de armas partidas e aos estandartes rasgados, testemunhos silenciosos de uma das mais terríveis derrotas da história militar romana, um marco irrevogável na trajetória do Império e na geografia de seu poder. Quando, semanas após o massacre, chegaram a Roma os primeiros relatos fragmentados sobre a destruição completa das legiões de Varro, o impacto foi profundo e devastador. A cidade eterna, acostumada a celebrar triunfos e vitórias, mergulhou em um estado de perplexidade, luto e medo. Nunca, desde as derrotas humilhantes das guerras púnicas, Roma havia experimentado uma tragédia militar de tal magnitude. A perda de 3 legiões inteiras, os estandartes capturados, a morte do governador e de seus oficiais e a ameaça palpável de uma ofensiva germânica além do Reno geraram uma comoção que atravessou todas as camadas da sociedade romana, do Senado ao povo, dos soldados veteranos aos comerciantes, das matronas aristocráticas aos escravizados. No coração deste abalo estava Augusto, o imperador que havia dedicado sua vida a consolidar a paz e a estabilidade do império.
A notícia da derrota o atingiu não apenas como chefe de Estado, mas como homem. De acordo com Suetônio, ao receber a confirmação oficial da catástrofe, Augusto teria entrado em profunda depressão, recusando-se a cortar o cabelo ou a aparar a barba por meses, e teria sido ouvido repetidamente gritando em desespero: Quintílio Varo, devolve-me as minhas legiões. Essa frase, eternizada pelos historiadores, tornou-se o símbolo do lamento imperial diante de uma perda irreparável e de uma humilhação pública sem precedentes. A reação do Senado foi imediata e pragmática. Decretaram-se dias de luto público, suspenderam-se celebrações e reforçaram-se as defesas ao longo da fronteira renana. O espectro de uma invasão germânica aterrorizava os políticos e militares, que temiam que o sucesso de Armínios incentivasse novas rebeliões e incursões bárbaras, não apenas na Germânia, mas em toda a linha de fronteira do norte do Império. Militarmente, Augusto ordenou a mobilização urgente de tropas adicionais, destacando reforços das legiões estacionadas na Gália, na Panônia e em outras províncias próximas. Tibério, o filho adotivo e herdeiro político de Augusto, foi encarregado da missão de estabilizar a fronteira e impedir qualquer avanço germânico em direção às províncias romanas. Esse esforço incluiu a reconstrução de fortes destruídos, a fortificação de novas posições e a intensificação das patrulhas ao longo do Reno. Mas a derrota em Teutoburgo não foi apenas um revés militar. Foi um golpe simbólico que abalou profundamente a confiança de Roma em sua própria invencibilidade. Desde os tempos de César, as legiões haviam avançado sobre terras bárbaras com um misto de brutalidade e eficácia, estabelecendo a ideia de que a expansão romana era inexorável, uma força da natureza política. A aniquilação completa de 3 legiões, pela astúcia de um líder bárbaro, demonstrava, de maneira brutal, que o poder de Roma tinha limites, e que esses limites podiam ser explorados por aqueles que compreendessem suas vulnerabilidades. Além disso, a catástrofe impactou diretamente a política externa romana. A partir de então, a ideia de transformar a Germânia numa província plenamente integrada foi, em grande parte, abandonada. O Império, antes movido por uma política expansionista agressiva, passou a adotar uma postura mais defensiva e cautelosa em relação aos territórios a leste do Reno. A derrota em Teutoburgo representou, nesse sentido, um divisor de águas na estratégia imperial, de um império que avançava sem cessar, para um império que começava a consolidar e proteger suas fronteiras, erguendo linhas fortificadas que delimitariam os confins do mundo romano pelos séculos seguintes. No plano psicológico, a derrota alimentou um medo duradouro em relação aos povos germânicos. A imagem do bárbaro indomável, resistente à civilização romana, ganhou contornos ainda mais sombrios. Armínios, que antes era visto como um aliado leal, transformou-se no paradigma do traidor bárbaro, perigoso justamente porque conhecia intimamente os métodos e a mentalidade romanas. O terror gerado pela tragédia de Teutoburgo também repercutiu nas artes e na literatura da época. Poetas e cronistas refletiram sobre a fragilidade da fortuna humana e sobre a imprevisibilidade do poder. A visão de que até mesmo Roma, senhora do mundo, podia ser vencida, revelou-se uma lição amarga, mas essencial, para a compreensão dos limites do próprio império. Na intimidade do Palácio Palatino, Augusto envelhecia marcado pela sombra dessa derrota, consciente de que o sonho de expandir o império para além do Reno estava desfeito e que, a partir de Teutoburgo, Roma não poderia mais avançar sem antes enfrentar os fantasmas deixados na floresta germânica. Assim, entre o lamento do imperador e o pânico dos cidadãos, forjava-se uma nova era, aquela em que Roma passaria a olhar para dentro, consolidando o que conquistara, mas carregando para sempre a cicatriz deixada pelas árvores silenciosas e pelas trilhas ensanguentadas de Teutoburgo. A vitória de Armínios na floresta de Teutoburgo representou para as tribos germânicas mais do que um triunfo militar. Foi a consagração de um ideal de liberdade, a ruptura definitiva das correntes que Roma tentava impor sobre a Germânia. Pela primeira vez, um exército bárbaro havia não apenas repelido, mas destruído completamente 3 legiões romanas,
quebrando o mito da invencibilidade que, por séculos, sustentara a expansão imperial. Com o massacre das legiões de Varo, a Germânia deixou de ser uma província em potencial para se tornar um território livre, onde a presença romana jamais voltaria a se estabelecer plenamente. Arminius, o estrategista por trás da emboscada, emergiu como o herói máximo da resistência germânica. Para as tribos que há décadas conviviam com a pressão das guarnições e a arrogância dos administradores romanos, sua vitória simbolizava não apenas a libertação de seus territórios, mas a validação de um modo de vida incompatível com a ordem imperial. A floresta, as armas forjadas artesanalmente, os deuses ancestrais e os laços tribais haviam prevalecido sobre as estradas, as legiões uniformizadas, o direito romano e os imperativos da romanização. Com a vitória, consolidou-se entre os povos germânicos uma percepção de unidade inédita. Tribos tradicionalmente rivais reconheceram, ao menos temporariamente, que a cooperação e a resistência coletiva eram as únicas garantias contra novas tentativas de subjugação. O nome de Arminius circulou entre os clãs como o de um libertador, um guerreiro sábio que soubera interpretar os sinais da época e agir no momento exato para garantir a sobrevivência da Germânia enquanto espaço autônomo frente ao Império Romano. Para Roma, a derrota em Teutoburgo não foi apenas uma perda militar, mas uma redefinição estratégica. A linha do Reno, que antes era vista como um ponto de partida para futuras campanhas em direção ao Elba e ao interior germânico, passou a ser concebida como uma barreira defensiva, uma fronteira a ser consolidada e protegida. O projeto de Augusto de romanizar a Germânia, transformando-a em mais uma província do Império, foi abandonado. Em seu lugar, surgiu uma nova política imperial, marcada pela contenção, pela fortificação de limites e pela aceitação tácita de que nem todas as regiões podiam ou deviam ser integradas. Esse redirecionamento político-militar se traduziu ao longo dos anos seguintes na construção e reforço dos ilimes germânicos, um sistema complexo de fortes, torres de vigilância, fossos e barreiras naturais que demarcavam a separação física e simbólica entre o mundo romano e o mundo germânico. Essa linha, que se estenderia por centenas de quilômetros, não era apenas um dispositivo militar, mas também um marco da renúncia romana ao expansionismo ilimitado e do reconhecimento implícito do poder das culturas que resistiam à assimilação. Enquanto a Germânia celebrava sua liberdade, as implicações para o Império eram profundas. A derrota obrigou Roma a repensar suas estratégias de integração cultural e a admitir que o modelo de conquista e aculturação, tão bem sucedido na Gália e na Hispânia, encontrava na Germânia um obstáculo intransponível. A resistência germânica não era apenas militar, mas civilizacional. Uma recusa categórica à urbanização, ao direito imperial, à centralização política e à dissolução das identidades tribais. Arminius, ciente do alcance de sua vitória, tentou aproveitar o momento para fortalecer ainda mais a coesão entre as tribos. Convocou assembleias, propôs alianças duradouras e buscou institucionalizar uma frente comum contra qualquer futura ofensiva romana. Contudo, a própria natureza descentralizada da sociedade germânica dificultava a consolidação de uma unidade estável. Rivalidades antigas, disputas por territórios e questões dinásticas logo ressurgiriam, demonstrando que, embora a vitória em Teutoburgo tivesse interrompido a expansão romana, a Germânia não se transformaria em uma federação unificada sob a liderança de Arminius ou de qualquer outro. Mesmo assim, o significado da vitória foi imenso. Pela primeira vez, Roma encontrara um povo que, em vez de ser absorvido, impusera limites claros ao avanço imperial. A floresta de Teutoburgo tornou-se, assim, não apenas um cemitério de legiões, mas um marco geopolítico, um espaço de memória e resistência, que redefiniu os contornos do poder na Europa. No longo prazo, essa vitória germânica contribuiu para moldar a própria configuração do continente. A separação entre o mundo romano-latino e o mundo germânico seria um dos traços fundamentais da história europeia subsequente, influenciando a formação de reinos medievais, as migrações bárbaras e, séculos mais tarde, os mitos e ideologias nacionais que fariam de Arminius
conhecido na tradição alemã como Hermann, um ícone da liberdade contra a dominação estrangeira. Enquanto isso, Roma, ferida mas resiliente, voltava-se para a consolidação de seus domínios, ciente de que a Germânia, livre e indomada, permaneceria além do alcance de suas legiões, como um lembrete permanente de que nem mesmo o maior dos impérios pode estender-se indefinidamente sem encontrar resistência à altura de sua ambição. A derrota em Teutoburgo, embora devastadora, não marcou o fim da presença militar romana na Germânia. A dor e a humilhação infligidas pela destruição das legiões e a captura dos estandartes lançaram sobre o império não apenas o luto, mas também um desejo ardente de vingança. Roma jamais aceitava passivamente uma afronta dessa magnitude. A resposta viria sob o comando de Germânico Júlio César, sobrinho de Tibério, general carismático, admirado por suas tropas e herdeiro de uma tradição militar que o ligava diretamente à dinastia Júlio-Claudiana. Designado para restaurar a honra romana e reprimir qualquer nova ameaça germânica, Germânico empreendeu entre os anos 14 e 16 d.C. uma série de campanhas memoráveis na região além do Reno. A missão era dupla: punir os povos que haviam participado da emboscada e, sobretudo, recuperar os estandartes legionários perdidos, cuja ausência representava uma ferida aberta no orgulho do exército romano. Com uma força cuidadosamente organizada, composta por legiões veteranas, tropas auxiliares e uma poderosa cavalaria, Germânico atravessou o Reno, adentrando a Germânia com uma mistura de fúria vingativa e estratégia militar apurada. Seu avanço foi meticuloso, aproveitando o conhecimento acumulado sobre o terreno hostil e utilizando táticas que buscavam evitar os erros cometidos por Varo anos antes. Ao contrário de seu antecessor, Germânico reforçou as vanguardas, assegurou suprimentos adequados e empregou a mobilidade de suas tropas para evitar emboscadas. Ao longo de suas campanhas, Germânico enfrentou duras batalhas contra várias tribos germânicas, que, embora inspiradas pela vitória de Armínios, não conseguiam repetir o mesmo nível de coesão e eficácia militar. Entre os confrontos mais emblemáticos, destacou-se a Batalha de Idistaviso, travada às margens do rio Weser, onde as forças romanas derrotaram um exército germânico sob o comando do próprio Armínios. A vitória, conquistada com grande dificuldade, representou não apenas um sucesso tático, mas também um golpe moral contra o herói da resistência germânica. Em outra operação marcante, Germânico organizou uma expedição para visitar e sepultar os corpos dos legionários mortos na floresta de Teutoburgo. A cena foi descrita com tristeza pelos cronistas. Soldados romanos, ao reconhecerem ossadas e fragmentos de armaduras espalhados pelo solo, ergueram sepulturas improvisadas, queimaram incenso e realizaram ritos fúnebres em homenagem aos companheiros caídos. O próprio Germânico, comovido, supervisionou pessoalmente as cerimônias, transformando o ato em um momento de purgação e reafirmação da dignidade romana. O ápice simbólico da campanha de Germânico foi a recuperação dos estandartes, legionários perdidos. Ao longo das batalhas e negociações, os romanos conseguiram retomar, um a um, os emblemas sagrados que haviam sido tomados pelos germânicos após a derrota de Varo. Esses estandartes, mais do que simples peças militares, eram considerados representações vivas da honra e do espírito das legiões. Sua recuperação não apenas restaurava o prestígio das legiões aniquiladas, mas também sinalizava ao mundo e a Roma que o império, mesmo ferido, jamais deixaria de reivindicar sua dignidade. Apesar dessas vitórias, Germânico deparou-se com a realidade de que a conquista completa da Germânia era impraticável. As dificuldades logísticas, a resistência incessante das tribos e o desgaste das tropas indicavam que uma ocupação duradoura exigiria um custo humano e material insustentável. Além disso, pressões políticas em Roma, associadas ao ciúme e à desconfiança do imperador Tibério em relação à crescente popularidade de Germânico, resultaram na ordem de seu retorno. Assim, encerrava-se a tentativa romana de retomar o projeto de expansão profunda na Germânia. O legado de Germânico, entretanto, foi imenso. Restaurou a confiança do exército,
vingou parcialmente a derrota de Teutoburgo e recuperou os estandartes que simbolizavam a alma das legiões. Sua campanha ficou registrada como um exemplo de virtude militar, coragem e disciplina, frente às adversidades extremas. A vingança romana, portanto, não culminou na reconquista da Germânia, mas na reafirmação de que, mesmo diante de uma das mais terríveis derrotas de sua história, o Império jamais deixava impune um ultraje. Roma podia ser ferida, mas não destruída. E mesmo quando recuava, fazia-o com a altivez de quem sabia que sua presença continuaria a moldar o destino das nações e dos povos ao longo dos séculos. A Batalha de Teutoburgo não foi apenas um evento militar, mas um marco profundo na consciência política, estratégica e simbólica de Roma. Sua memória ecoou muito além dos campos ensanguentados da Germânia, infiltrando-se no pensamento militar, na literatura, na administração imperial e, sobretudo, na forma como Roma concebia os limites de seu próprio poder. Ao longo dos séculos, Teutoburgo permaneceu como um espectro silencioso, lembrando aos sucessivos imperadores que nem mesmo o maior império do mundo antigo era invulnerável. Do ponto de vista estratégico, a derrota de Varo consolidou uma mudança fundamental na política imperial, a transição de um expansionismo agressivo para uma postura defensiva e de contenção. A ideia de que Roma poderia estender indefinidamente suas fronteiras, assimilando povos e territórios em um processo contínuo de romanização, foi posta em xeque. Em seu lugar, consolidou-se a visão de que era necessário definir e proteger limites claros, estruturando o império não como um organismo em expansão permanente, mas como uma entidade estabilizada, ciente de suas fronteiras e dedicada à sua manutenção. Essa nova concepção se materializou na edificação dos limes germânicos, um sistema monumental de fortificações, muralhas, fossos e guarnições que serpenteava ao longo do Reno e do Danúbio, separando de forma definitiva o mundo romano do mundo germânico. As fronteiras deixaram de ser linhas porosas e dinâmicas, transformando-se em barreiras arquitetônicas e simbólicas que delimitavam não apenas o espaço geográfico, mas também o universo cultural, jurídico e político do Império. A memória de Teutoburgo também moldou o imaginário romano em relação aos povos germânicos. Antes vistos como bárbaros distantes, potenciais aliados ou súditos a serem romanizados, os germânicos passaram a ser concebidos como inimigos permanentes, irredutíveis e perigosos. As narrativas sobre sua ferocidade, astúcia e resistência foram amplificadas pelos escritores e historiadores romanos, que transformaram a derrota em um mito de advertência, um lembrete constante da necessidade de vigilância, disciplina e respeito às particularidades dos adversários. Tácito, em sua obra Germânia, escrita décadas após a batalha, descreveu os povos germânicos com uma mescla de admiração e temor, ressaltando suas virtudes guerreiras, sua simplicidade de costumes e sua liberdade intransigente. Esse olhar, moldado em parte pela tragédia de Teutoburgo, contribuiu para a cristalização de uma imagem dual. Os germânicos eram ao mesmo tempo o outro radical e o espelho que refletia aspectos que Roma temia e desejava: a força bruta, a coragem indomável, a resistência ao luxo e à corrupção. No campo político, a memória da derrota gerou uma cultura institucional marcada pela cautela. Generais e administradores que atuavam nas regiões fronteiriças passaram a ser mais prudentes em suas campanhas, conscientes de que a imprudência e a subestimação do inimigo podiam conduzir a desastres semelhantes. O exemplo de Varo tornou-se paradigmático. A arrogância administrativa, a confiança cega em alianças aparentes e a despreocupação com o conhecimento do terreno eram, dali em diante, consideradas falhas fatais. Além disso, Teutoburgo teve impacto profundo na concepção imperial do poder e da sorte. A noção de que a fortuna, tão celebrada pelos romanos como deusa que favorecia os audaciosos, podia, por vezes, abandonar até mesmo os mais poderosos, ganhou nova força. Poetas e filósofos refletiram sobre a instabilidade da sorte humana, sobre a necessidade da prudência
e sobre os limites intrínsecos de qualquer projeto político que se pretendesse eterno. Em cerimônias militares, a lembrança das legiões perdidas tornou-se uma invocação silenciosa à disciplina e à vigilância. Embora suas designações, 17, 18 e 19, jamais tenham sido reutilizadas como um gesto de luto e respeito, seu destino foi evocado como uma lição perene para todas as legiões: o preço da desatenção, da arrogância e da subestimação do adversário. Por fim, a memória de Teutoburgo também permeou o imaginário europeu pós-romano, sendo revivida e reinterpretada em diferentes contextos históricos. Para os nacionalistas germânicos do século XIX, Arminius, ou Hermann, transformou-se em símbolo de resistência contra a dominação estrangeira, culminando na construção do imponente Hermannsdenkmal, na região da Westfália, que homenageia sua vitória e celebra o espírito germânico de liberdade. Assim, a Batalha de Teutoburgo ultrapassou as fronteiras de sua época, inscrevendo-se não apenas na história de Roma, mas na longa narrativa da Europa, como um episódio em que se entrelaçaram glória e desonra, heroísmo e tragédia, poder e seus limites. Na sombra silenciosa das florestas germânicas, Roma aprendeu que até os impérios mais vastos são feitos de carne, de homens falíveis e de histórias que, uma vez escritas com sangue, jamais podem ser apagadas. Após a monumental vitória na floresta de Teutoburgo, Arminius foi celebrado entre as tribos germânicas como o libertador, o homem que desafiou e venceu Roma, quebrando o jugo imperial que ameaçava subjugar definitivamente a Germânia. Seu nome ecoou pelas matas e rios do norte como sinônimo de resistência e coragem, e por um breve momento parecia possível aquilo que jamais havia ocorrido: a unificação dos povos germânicos sob uma liderança única, capaz de não apenas repelir os romanos, mas também de estabelecer uma nova ordem política entre os clãs até então divididos por rivalidades seculares. Entretanto, o triunfo militar não se traduziu na coesão política que Arminius tanto almejava. A natureza das sociedades germânicas, fortemente baseada na autonomia dos clãs, na lealdade aos líderes locais e na resistência à centralização do poder, impôs limites intransponíveis ao projeto de unificação. Embora o prestígio de Arminius fosse imenso, ele não detinha os mecanismos institucionais ou as estruturas administrativas que, por exemplo, haviam permitido a Roma transformar povos conquistados em províncias integradas ao seu aparato imperial. Em vez disso, as alianças que haviam possibilitado a vitória sobre as legiões de Varo começaram a se fragmentar, tão logo a ameaça imediata desapareceu. Alguns chefes tribais, satisfeitos com a expulsão de Roma, não viam necessidade de prosseguir em campanhas militares ou políticas para além de seus territórios tradicionais. Outros desconfiavam das intenções de Arminius, temendo que o herói pudesse transformar-se num tirano, desejoso de submeter as tribos à sua autoridade pessoal, reproduzindo ironicamente o modelo centralizador contra o qual haviam lutado. Os anos que se seguiram à vitória foram para Arminius marcados por constantes conflitos internos. Enquanto ainda liderava campanhas defensivas e combates esporádicos contra incursões romanas, viu-se cada vez mais envolvido em disputas com outros líderes germânicos, especialmente com Maroboduo, rei dos Marcomanos, que havia construído uma poderosa confederação tribal na Boêmia. A rivalidade entre os dois impediu qualquer tentativa séria de articulação de um bloco germânico unificado. O confronto entre Arminius e Maroboduo culminou em uma série de batalhas e manobras políticas que, embora não tenham resultado na destruição mútua, fragmentaram ainda mais o tecido político germânico. A incapacidade de superar as divisões internas revelou-se o maior obstáculo ao sonho de Arminius de transformar sua vitória militar em um legado político duradouro. Ademais, os próprios laços familiares e de sangue que sustentavam o poder de Arminius começaram a ruir. As tensões com membros de sua própria linhagem e com outros nobres queruscos escalaram até um ponto crítico. Por fim, em 21 d.C., apenas 12 anos após a gloriosa vitória em Teutoburgo, Arminius foi assassinado por parentes próximos,
vítimas tanto do medo quanto da ambição, incapazes de suportar a concentração de prestígio e influência que ele representava. Assim terminou a vida daquele que havia infligido a Roma uma de suas maiores derrotas. Sua morte foi silenciosa e sem glória, contrastando dramaticamente com o estrondo de sua vitória militar. Contudo, embora não tenha conseguido unificar a Germânia ou estabelecer uma entidade política duradoura, o legado de Arminius transcendeu sua existência imediata. Ele permaneceu ao longo dos séculos como o símbolo máximo da resistência germânica à dominação estrangeira, um ícone da liberdade tribal e da luta contra o poder imperial. Para Roma, a morte de Arminius representou o alívio tácito de um obstáculo militar formidável, mas não apagou o trauma de Teutoburgo. Mesmo com o desaparecimento do herói, a Germânia permaneceu fora do alcance das legiões, um espaço indomado que continuaria a influenciar a política de fronteiras do Império até o seu declínio. Assim, a trajetória de Arminius após Teutoburgo foi marcada pela ironia histórica. O homem que derrotou Roma não conseguiu vencer as forças centrífugas de sua própria cultura. Sua vitória foi total no campo de batalha, mas incompleta no campo da política. Contudo, o eco de seu nome, sussurrado entre as árvores das florestas germânicas, jamais se calou, e séculos mais tarde seria ressuscitado como mito e como lenda, inspirando gerações futuras a relembrar que, diante de impérios colossais, a vontade de resistir pode, por vezes, dobrar até mesmo o mais imponente dos exércitos. Durante séculos, a localização exata da Batalha de Teutoburgo permaneceu envolta em mistério, cercada por especulações, lendas e narrativas contraditórias. Cronistas antigos como Tácito e Dião Cássio descreveram os horrores da emboscada, mas deixaram apenas indicações vagas sobre o cenário preciso do massacre. A floresta, com sua vastidão e mutabilidade ao longo dos séculos, parecia ter tragado para sempre os vestígios materiais do desastre que abalou Roma. Porém, no final do século XX, a paciência, a ciência e a perseverança humana romperam esse silêncio milenar. Em Kalkriis, uma colina na região da Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, arqueólogos começaram a desvendar, camada por camada, os traços concretos da batalha lendária. O início das descobertas ocorreu na década de 1980, quando, durante escavações sistemáticas, surgiram artefatos inequívocos da presença romana. Moedas com o selo de Augusto, fragmentos de armaduras legionárias, pontas de pilum, tachões de sandálias militares, os sacaligai, e objetos pessoais como fivelas, facas e até mesmo instrumentos médicos. Mas, acima de tudo, chamou a atenção a quantidade de ossos humanos e animais, espalhados em um padrão que sugeria não apenas uma ocupação militar, mas um campo de combate e de morte em larga escala. A configuração topográfica de Kalkriis corresponde, com precisão inquietante, às descrições antigas. Uma estreita passagem entre uma colina íngreme e um pântano traiçoeiro, um funil natural ideal para uma emboscada. Ali, as legiões, comprimidas entre o terreno elevado e o solo encharcado, teriam perdido sua mobilidade, tornando-se alvos fáceis para os ataques sucessivos das forças germânicas. A descoberta de um longo muro de turfa e areia, construído de maneira rudimentar, sugeriu ainda uma preparação prévia do terreno pelos atacantes, reforçando a ideia de que Arminius planejara a emboscada com minuciosa antecedência. Os estudos arqueológicos revelaram também indícios da luta desesperada travada pelos legionários. Muitos dos esqueletos encontrados exibem marcas de golpes violentos, fraturas e perfurações, sinalizando o combate corpo a corpo em meio ao caos da floresta. Além disso, a ausência de sepulturas organizadas, típica dos campos de batalha romanos, confirma o abandono apressado e trágico dos corpos, deixados à mercê da natureza e do tempo, como relataram os historiadores antigos. Em 2016, um achado de valor inestimável coroou décadas de investigações. Um fragmento de máscara de ferro, pertencente a um capacete cerimonial romano, finamente trabalhado e artisticamente adornado, foi encontrado nas imediações de Kalkriis. O objeto, símbolo da pompa e da disciplina militar romana,
contrasta de maneira pungente com o destino trágico de seu portador, reforçando a dimensão humana e dramática da derrota. Atualmente, Calcrease é considerado, com ampla aceitação acadêmica, o local da Batalha de Teutoburgo. No local, foi erguido um museu e parque arqueológico que preserva e expõe os artefatos recuperados, proporcionando ao público uma imersão única na história. Trilhas cuidadosamente sinalizadas conduzem os visitantes através da paisagem, onde há mais de 2000 anos o chão se tingiu de sangue romano e o curso da história europeia sofreu uma inflexão irreversível. Mais do que comprovar a veracidade dos relatos antigos, a arqueologia de Calcrease oferece uma perspectiva tangível sobre a dimensão humana da batalha. Cada objeto exumado, uma moeda esquecida, uma lâmina partida, um osso quebrado, é um vestígio silencioso das vidas que ali se extinguiram, das esperanças que ali foram esmagadas e dos medos que, até hoje, reverberam na memória coletiva. A escavação de Calcrease também exemplifica a importância da arqueologia como ciência da paciência e da reconstrução. Por séculos, a Batalha de Teutoburgo foi conhecida apenas através das palavras dos cronistas, sujeita a interpretações e mitificações. Agora, a terra mesma fala, revelando aquilo que nem a propaganda imperial romana conseguiu sepultar. A prova material de que, naquela floresta, Roma encontrou seus limites e a Germânia, sua liberdade. Assim, Calcrease permanece não apenas como um sítio arqueológico, mas como um memorial silencioso e eterno, onde o passado sangra para dentro do presente, recordando a todos que a história não vive apenas nos livros, mas repousa, oculta, sob cada palmo de terra que ousamos escavar. Ao longo dos séculos, a Batalha de Teutoburgo transcendeu seu significado original, deixando de ser apenas um episódio militar do início do século I, e transformando-se em um símbolo polissêmico, constantemente ressignificado pelas gerações que, de tempos em tempos, a redescobriam e reinterpretavam conforme as necessidades políticas, culturais e ideológicas de sua época. Se para Roma, Teutoburgo fora a marca de uma derrota humilhante, para a Germânia e mais tarde para a Alemanha moderna, tornou-se um estandarte de resistência, orgulho e identidade nacional. O processo de mitificação da batalha atingiu seu auge no século XIX, durante o período de unificação alemã. A figura de Arminius, latinizada pelos cronistas romanos e rebatizada no imaginário germânico como Hermann, foi elevada à condição de herói nacional, um protótipo de liderança germânica que séculos antes já havia demonstrado a capacidade do povo germânico de resistir à dominação estrangeira. Nesse contexto, a Batalha de Teutoburgo passou a ser interpretada como o embrião da nação alemã, um momento fundador em que, pela primeira vez, os germânicos, ainda que tribalmente fragmentados, uniram-se contra um inimigo comum e triunfaram. Essa apropriação simbólica se materializou de forma monumental no que Hermannsdenkmal, o Colosso de Hermann, inaugurado em 1875 na região de Detmold, próximo ao local tradicionalmente associado à batalha. A estátua, com mais de 26 metros de altura, representa Arminius erguendo uma espada triunfante, olhando para o oeste em direção à França, uma escolha que, deliberadamente, vinculava a antiga vitória germânica a uma mensagem contemporânea de afirmação nacional frente aos inimigos históricos da Alemanha. A inscrição na base do monumento reforçava o propósito nacionalista. A unidade dos germânicos, a minha força, a liberdade da Germânia. O Hermannsdenkmal tornou-se um dos mais importantes pontos de peregrinação patriótica na Alemanha, especialmente durante o auge do nacionalismo germânico, servindo de palco para cerimônias, discursos e celebrações que exaltavam a resistência ao domínio estrangeiro e a superioridade cultural germânica. Ao longo do século XIX e início do XX, a memória de Teutoburgo foi assim politizada e instrumentalizada, inserindo-se nos discursos que justificavam a unificação do Reich, a expansão colonial alemã e, mais tarde, as narrativas militaristas que antecederam as duas grandes guerras mundiais. Além do uso político, a Batalha de Teutoburgo e a figura de Arminius
inspiraram uma vasta produção artística e literária. Pintores românticos representaram cenas heróicas da emboscada. Escultores imortalizaram o perfil do líder germânico e dramaturgos escreveram peças enaltecendo sua coragem e astúcia. Poetas como Friedrich Gottlieb Klopstock e Heinrich von Kleist transformaram Arminius em arquétipo heróico, incorporando-o ao panteão literário da Alemanha. No século XX, com o advento da cinematografia, a batalha encontrou um novo meio de expressão. Várias produções audiovisuais, tanto na Alemanha quanto fora dela, retrataram o confronto, ora como uma luta épica pela liberdade, ora como uma tragédia humana de proporções universais. As representações variavam conforme o contexto político e cultural de cada época. Durante o regime nazista, por exemplo, Arminius foi promovido como exemplo de pureza racial e liderança natural, em uma distorção ideológica que buscava enraizar a política expansionista no solo mítico de Teutoburgo. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, a abordagem da batalha no imaginário coletivo passou por uma significativa revisão. As leituras excessivamente nacionalistas foram criticadas e, em muitos casos, rejeitadas, dando lugar a interpretações mais complexas e nuançadas. Historiadores, escritores e cineastas passaram a explorar Teutoburgo não apenas como símbolo de resistência, mas também como um estudo sobre as ambiguidades da guerra, as consequências do expansionismo imperial e os limites do poder hegemônico. No campo acadêmico, a batalha tornou-se objeto de investigação interdisciplinar, envolvendo historiadores, arqueólogos, antropólogos e estudiosos da cultura. As descobertas arqueológicas em Kak e Kalkriese alimentaram documentários e reconstituições históricas que, com o auxílio de tecnologias como a modelagem 3D e a realidade aumentada, permitiram ao público visualizar a dinâmica do confronto com um nível de realismo inédito. Assim, na cultura moderna, Teutoburgo permanece como um poderoso palimpsesto, uma narrativa sobre liberdade, traição, vitória e perda, uma lição sobre os limites do imperialismo e as forças imprevistas da história, um exemplo de como eventos do passado podem ser continuamente reescritos, apropriados e ressignificados à luz das paixões e interesses do presente. Hoje, quando visitantes percorrem as trilhas silenciosas de Kalkriese ou contemplam a espada erguida do Hermannsdenkmal, não observam apenas os vestígios de uma batalha antiga, mas também os traços indeléveis da memória humana, que transforma os fatos históricos em mitos duradouros, capazes de moldar identidades e inspirar narrativas por gerações incontáveis. A Batalha de Teutoburgo permanece até hoje como uma das mais poderosas advertências da história sobre os limites do poder imperial. Ali, no seio da densa floresta germânica, Roma encontrou aquilo que raramente reconhecia: a impossibilidade de estender sua hegemonia além de certos limites geográficos, culturais e humanos. Não foi a superioridade numérica, o esplendor arquitetônico, a engenharia militar ou a disciplina das legiões que determinaram o destino daquele confronto, mas sim a compreensão profunda, por parte de Arminius, de que a natureza, a cultura e a vontade de resistir podem sobrepujar até mesmo o mais vasto dos impérios. Teutoburgo marcou simbolicamente o início do reconhecimento romano de que a expansão infinita não era apenas inviável, mas também indesejável. Após séculos de campanhas vitoriosas, Roma viu-se obrigada a redefinir a própria concepção de fronteira. O mundo, até então percebido como uma sucessão de territórios a serem conquistados e romanizados, revelou-se ali em sua complexidade e em sua resistência. O Reno consolidou-se após o desastre como uma barreira definitiva, não mais um obstáculo a ser transposto, mas um limite a ser respeitado e defendido. Essa mudança de paradigma influenciou não apenas as decisões militares, mas também a filosofia política do Império. A partir de Teutoburgo, Roma voltou-se mais intensamente para a administração interna, para o fortalecimento das fronteiras e para o cultivo da estabilidade, em detrimento das campanhas expansionistas que haviam caracterizado os períodos republicano e inicial do Principado. A construção de fortificações, como os cilimes germânicos,
passou a expressar não uma fraqueza, mas uma maturidade imperial, a aceitação consciente dos contornos que definiriam a extensão máxima da Romanitas. Do ponto de vista histórico, a derrota foi também uma vitória da diversidade cultural. Teutoburgo assegurou que a Germânia permanecesse por séculos um espaço alternativo, onde valores, crenças e práticas distintas daquelas de Roma puderam prosperar. Assim, o embate não foi apenas entre exércitos, mas entre visões de mundo. De um lado, a civilização urbana, hierarquizada e codificada do império. De outro, a fluidez tribal, a ligação ancestral com a terra e a recusa à centralização política. O episódio revelou ainda as ambiguidades inerentes à política imperial romana. A prática de cooptar elites locais, como se fez com armínios, expôs o risco sempre presente de que tais alianças poderiam se converter em traições devastadoras. Roma aprendeu com sangue e dor que a lealdade imposta pode ser tão frágil quanto uma lâmina de ferro corroída pela ferrugem do tempo. Teutoburgo tornou-se, assim, um símbolo duradouro das consequências da arrogância imperial, do desprezo pelas capacidades do outro e da confiança cega na superioridade cultural e militar. A imagem das legiões aniquiladas, dos estandartes caídos, dos soldados insepultos e do governador que, na impossibilidade de sobreviver à própria desonra, se lançou sobre a espada, encapsula a dimensão trágica da aventura imperial romana. Contudo, a grandeza de Roma não se mediu apenas por suas vitórias, mas também por sua capacidade de transformar derrotas em lições. O lamento de Augusto, ecoando pelos palácios de mármore, Quintílio Varo, devolve-me as minhas legiões, não foi apenas uma expressão de dor, mas também o reconhecimento, talvez pela primeira vez na história imperial, de que Roma era humana, sujeita às mesmas vicissitudes que acometem todos os povos e nações. Na longa linha do tempo, a Batalha de Teutoburgo ilumina a tensão universal entre o desejo de expansão e a necessidade de contenção, entre o poder e seus limites, entre o império e a resistência. Longe de ser apenas um evento localizado, ela encarna um arquétipo recorrente. O momento em que o poder absoluto encontra sua barreira intransponível e o curso da história é irrevogavelmente alterado. Assim, ao concluir a narrativa desta batalha, não se celebra apenas a vitória de Armínios ou se lamenta a derrota de Roma, mas se contempla com reverência a complexidade das forças que movem a história humana. Entre árvores silenciosas e raízes profundas, a floresta de Teutoburgo permanece ainda hoje como um monumento natural à resistência, à memória e à eterna lição de que, mesmo o mais vasto dos impérios, deve um dia confrontar os limites de sua própria ambição.